Olá, internautas aqui da TV 61, está começando o seu bate-papo com Hélio Dolly. Eu estou aqui, obviamente, com o Hélio. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, legal. Tudo bem? E com o Alisson Lopes, que é o nosso entrevistador aqui do Hélio. Tudo bem, Alisson? Ô, Tudo Alisson, bem? você tem um tema aí que você já gostaria de começar com o Hélio, que Sim, é um tema mais distrital, então manda bala aí. Vai lá. vamos lá. Essa semana, a grande mídia notificou uma entrega de casas de um projeto do governo federal em conjunto com o GDF. E lá, o então presidente Bolsonaro atacou os governadores ou criticou os governadores que têm estabelecido uma política de lockdown próximo de restrição enfim, de mobilidade da população para que se contenha o vírus aí dessa doença terrível. E o Bolsonaro foi ácido, né, nos seus comentários. Logo em seguida, o governador, né, do Distrito Federal, Ibanez, não passou recibo, na verdade, elogiou a fala do Bolsonaro. E aí a minha pergunta é: existe sim um alinhamento completo entre o governo aqui do Distrito Federal e o governo federal? E, Hélio, aproveitando, já vou fazer outra pergunta também. Nós sabemos que para termos uma retomada econômica ou voltarmos próximo do que vivíamos anteriormente, no que fala de menos restrições, é necessária uma vacinação em massa. E que a gente percebe que o governo federal não tem. Aliás, o governo federal diz que tem enviado a quantidade de vacinas para o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde diz que não, tanto que ontem foi anunciada aí nas grandes mídias uma paralisação da vacinação, inclusive para pessoas dos grupos prioritários. Então, são essas duas questões que eu gostaria que o amigo comentasse. Muito obrigado aí. Tudo bem, Alisson. Ibanez e Bolsonaro estão, vamos dizer assim, perfeitamente alinhados. Ou, pelo menos, o Ibanez está perfeitamente alinhado com o Bolsonaro. Na verdade, eles têm um projeto comum. O Ibanez tem um projeto que, na verdade, não é dele, é do senador Ciro Nogueira, que é um dos maiores corruptos desse país. O Ciro Nogueira tem um projeto de indicar Ibanez como vice do Bolsonaro na eleição de 2022. Ele quer aproveitar, inclusive, o nordestino Ibanez, colocar o Ibanez como sendo um piauiense radicado em Brasília, embora o Ibanez seja brasiliense, mas que se criou no Piauí, vamos dizer assim. E esse projeto ele levou um tranco quando o Ibanez, pressionado pela falta de leitos em Brasília e pelo agravamento da pandemia, teve que tomar algumas medidas que estão muito longe de caracterizar um lockdown. Foram medidas parciais. Primeiro, ele fechou à noite, e isso irritou o Bolsonaro. Depois, ele se viu obrigado a fechar o comércio, embora fazendo ressalvas para a academia, como sempre. Ele não tem coragem de fazer o verdadeiro lockdown, o Ibanez. Então, isso aí criou um atrito entre o Bolsonaro e o Ibanez. Um atrito real. O Bolsonaro bateu, o Bolsonaro reclamou, e o Ibanez se preocupou, porque o projeto político do Ibanez não é o projeto do MDB, embora o Ibanez seja filiado ao MDB. O projeto político do Ibanez é o projeto do PP, do Ciro Nogueira, para partido para o qual, inclusive, ele planeja se transferir. Essa coisa da reação do Bolsonaro provocou um problema. O Ibanez encontrou a maneira de tentar se reconciliar exatamente nessa solenidade a que você se referiu, de entrega de moradias, em que ele estava presente. O Bolsonaro voltou a falar o que sempre fala, que é a crítica ao lockdown, a crítica ao fechamento, é tudo isso que a gente já sabe, e o Ibanez, embora tenha feito, em parte, o que Bolsonaro critica, o Ibanez fez uma declaração de amor absoluto ao Bolsonaro. E repetiu isso depois para a imprensa. Um alinhamento total, apoio ao Bolsonaro, elogio aos ministros do Bolsonaro,
e tentando puxar para ele a indicação da Flávia e do Anderson, que não são dele. Não são dele. O Anderson está ministro da Justiça não por indicação do Ibanez, mas por indicação da família Bolsonaro. E a Flávia está lá na Secretaria de Governo por indicação do PP, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, e do PL, do Valdemar Costa Neto, dessa turma de bandidos que domina o Congresso. Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab, Marcos Pereira e Roberto Jefferson. Esse pessoal que indicou a Flávia, não foi Ibanez. Então, o Ibanez está tentando se reconciliar com o projeto político do Bolsonaro. Então, olha, lockdown ele não tem coragem de fazer. E o Ibanez engana. Ele diz que não faz o lockdown porque todos os especialistas sérios da Fiocruz, das universidades, dizem o seguinte: quando você tem um problema como esse de leito de UTI, acima de 75%, você tem que fazer um lockdown. Lockdown é o fechamento total. Pode ser por 14 dias, pode ser por 28 dias, mas você tem que fazer isso. E nenhum governador, alguns prefeitos tiveram essa coragem, como o prefeito Edinho de Araraquara, mas nenhum governador quer fazer isso. Não é só por causa do Ibanez, é porque eles têm medo da pressão empresarial, da pressão dos empresários, acham que não tem como sustentar a economia, essa coisa toda. Então, o Ibanez, a vacina é o caminho. Na verdade, o que o secretário de Saúde está dizendo é que, proporcionalmente, o Distrito Federal está recebendo menos vacina do que outros estados. É isso que ele está dizendo. Não é que a vacina está saindo do governo federal limitada, porque o governo federal não comprou no momento adequado e hoje enfrenta a escassez, não tem condições de produção local, não criou as condições para a produção local. Tudo isso é responsabilidade do governo federal, ou seja, de Jair Bolsonaro. E a vacina, segundo o secretário, está havendo menos vacina do que deveria vir para o Distrito Federal. Uma situação agravada pelo fato do Distrito Federal estar vacinando moradores de Goiás, dos municípios vizinhos. Essa é a reclamação dele. Agora está recebendo um novo lote. A vacina vai continuar chegando pingadinha. Ela não vai chegar aquela vacinação que permita que o Brasil tenha condições de fazer isso, de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. O Brasil tem condições de fazer isso. Já provou em outras vacinações. Mas do jeito que está, não dá. Então, a vacina é a solução? É. Mas a vacina está chegando pingada. E o governo do Ibanez, o Ibanez fez questão de se dissociar do esforço dos governadores para comprar vacina. O Ibanez fez questão de dizer, não vou comprar vacina, eu confio no Pazuello. Imagina, um cara para confiar no Pazuello tem que ser mais idiota do que o Pazuello, tem que ser mais ignorante do que o Pazuello. Porque o Pazuello é aquela negação total. Até já caiu, felizmente, demorou, mas caiu. Aí o Ibanez vem dizer que confia no Pazuello. Recebeu o Pazuello na casa dele, cantaram juntos, tiraram fotos juntos. Quer dizer, o Ibanez, o Alisson e Negrão, é a pior coisa que poderia acontecer para o Distrito Federal depois de Bolsonaro, num momento como esse de pandemia. Hélio, se o João permitir aqui, né, é bem curto, mas assim, é lógico que a gente tem que pensar em salvar vidas, né? O Brasil tem batido recordes assustadores de mortes em consequência da Covid, e a fila do DF para leitos de UTI é imensa, né? E grande parte por pessoas que estão contaminadas, que estão necessitando por conta da Covid, né? Por conta dessa doença, por conta da pandemia, e outras são outras questões, mas os leitos, os hospitais estão em colapso devido ao seu atendimento, a falta de atendimento, de condições de estrutura. Vale ressaltar que, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos falta de leitos de UTI, né? Mas eu te pergunto, né, como eu falei, a nossa preocupação é que tenhamos menos mortes, mas falando politicamente, aí que se aproxima em 2022, talvez, provavelmente, o Ibanez aí será um candidato. Isso tudo que está se passando, e as mortes, e esse colapso no hospital público, no hospital privado, isso não vai
prejudicar essa tentativa de reeleição ou até a tentativa de outros cargos eletivos no projeto do Ibanez? Alisson, nós vamos ter que observar isso nos próximos meses. Obviamente, deveria haver um desgaste, mas a gente sabe que a conjuntura muda, que a situação muda. Eu não tenho certeza se o Ibanez é candidato à reeleição. Ele mesmo diz que vai para a reeleição se tiver um bom apoio, se tiver uma boa base e tal, que não vai... Ele diz assim claramente, não vai repetir Agnello e Rodrigo Hollenberg, de tentar ir para a reeleição sem condições de serem eleitos. Uns dizem que ele vai para o Senado. Eu acho que a ida da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo pode significar alguma mudança. Ele tentou se associar à Flávia Arruda, e realmente eles estão muito juntos. Mas será que Bolsonaro não prefere a Flávia Arruda ao Ibanez? Então, assim, tem muita coisa em jogo ainda que é muito difícil a gente prever. Agora, o projeto dele ser vice, não estou dizendo que seja um projeto que vai acontecer, mas existe. Esse projeto existe, dele ser vice do Bolsonaro. E toda essa bajulação que ele faz em torno do Bolsonaro tem um objetivo de trazer recursos para Brasília, de ficar com boa vontade do presidente, trazer dinheiro e facilitar. E o Ciro Nogueira hoje domina o BRB, domina o IGES, domina diversas áreas do governo de Brasília. Talvez ele fature mais em Brasília do que no Piauí hoje, né? Então, é um projeto político que a gente vai ter que ver como é que ele se desdobra. Para falar objetivamente, a última pesquisa que eu tive acesso, primeiro que não é pesquisa feita pelo governo, contratada pelo governo com o instituto que falsifica dados. E eu tenho prova de que esse instituto falsifica dados porque eu já fui cliente dele. Então, eu sei que ele falsifica. É cliente como governo. Tá? Então, só para lembrar vocês, o instituto que trabalha para o governo de Ibanez, e o que Ibanez alardeia a aprovação dele, é o mesmo que 3 ou 4 dias antes da eleição de 2014 disse que o Frejá ia ganhar do Rodrigo Hollenberg. Falou isso para sair estampado no Jornal de Brasília, pegar e colocar na televisão, fazer aquele jogada eleitoral de fim de campanha. Fez isso, porque ele sabia que o Hollenberg estava muito na frente. Bom, mas voltando, a última, o Ibanez é um governador regular. É um governador regular. A maioria da população, a maior parte da população, acha o Ibanez regular. Apenas 20% aprova o governo Ibanez em Brasília. Apenas 20% dizem que o governo Ibanez é ótimo ou bom, enquanto 33% dizem que ele é ruim ou péssimo. Então, essa situação não é boa para ele. O regular, ele pode cair para o ótimo, para o bom, depois para o ótimo, ele pode cair para o ruim e depois até ir para o péssimo. O regular, ele fica ali observando. E é por isso que eu te digo, Alisson, que não dá para a gente prever hoje o que vai acontecer. Se o Ibanez conseguir safar, fizer um bom trabalho, né, o regular pode caminhar para o lado dele. Se ele continuar nesse desgoverno, nessa tragédia que Brasília está vivendo, e fazendo propaganda de obra para tentar tirar a pandemia do assunto, ficar falando das obras que ele está fazendo, as obras da Tesourinhas, por exemplo, que continuam inundando, né? Gastaram uma nota ali nas Tesourinhas, elas continuam inundando. Se ele continuar com isso, pode ser que ele consiga sucesso. Então, é difícil saber hoje. Olha, eu queria trazer um pouco para o âmbito nacional essa nossa conversa e queria que você comentasse a reunião que houve ontem entre Bolsonaro e parte da elite econômica do país. Foi uma reunião que tem algum significado? Por favor. Olha, Negrão, eu acho que o significado... obviamente foram poucos empresários, você não pode dizer que ali está representado o empresariado brasileiro. É interessante observar que o chamado mercado financeiro, que é o capital financeiro, estava lá representado pelo presidente do Bradesco, não sei se o cargo dele é presidente, o Trabuco do Bradesco e o André Esteves do BTG Pactual. Então, assim, isso é uma expressiva fatia do capital financeiro brasileiro, com muita influência na questão.
Eu acho o seguinte, nós temos que analisar que parte do empresariado continua com Bolsonaro, apoia Bolsonaro, né? Uma parte do empresariado está assim, vacilando. Pô, Bolsonaro não fez nada do que ele prometeu, o Guedes não tá conseguindo fazer a pauta dele, nós estamos tendo prejuízo, essa pandemia não resolve, né? E está ali podendo caminhar para o outro lado. E tem uma parte do empresariado mais lúcida que já viu que Bolsonaro é péssimo para todo mundo. É péssimo para eles também. É ruim para eles. Porque, para voltar só um pouquinho, o Brasil poderia estar hoje num outro patamar já, se tivesse feito o lockdown, se tivesse comprado vacina, se tivesse vacinando a população. E muitos empresários estão vendo isso. A vida dele, o bolso deles, poderia estar melhor se Bolsonaro fosse competente, não fosse negacionista, não fosse ignorante, não tivesse projetos autoritários. Então, eles sabem que está. Agora, aonde vai isso? Eu acho que até a eleição, se Bolsonaro se segura até a eleição, ele conta hoje com o apoio fechado dos presidentes da Câmara e do Senado, mas se ele se segura, ele não vai ter o apoio empresarial que ele teve na eleição passada. Não vai ter aquela coisa Aproveitando, voto dele. perdão te interromper, mas aproveitando essa sua colocação, tem um livro do Walter Benjamin que ele, né, fala o capitalismo como religião, né? E isso é interessante porque essa questão do capital e da produção e do empresariado está acima de partidos políticos. Quer dizer, na verdade, eu estou te provocando nesse sentido. Se está acima de ideologias de fato, e que é muito mais interessante o modo de produção capitalista brasileiro fluir e quem detém os meios de produção aumentar o seu capital, aumentar o seu poder dentro do que eles esperam. E então, se é isso, nós podemos imaginar, conforme a sua fala, de que o Bolsonaro não corresponde de fato à bolsa, o mercado, os empresários. Eu quero saber isso. Assim, nós sabemos que tem alguns fundamentalistas que levam as questões ideológicas à última instância. Mas quando a gente fala do mercado, eu sei que é um conceito abstrato, mas de quem detém o modo de produção, esses não têm uma ideologia no sentido de como o Bolsonaro defende nos costumes e que vem falando durante todo o seu governo aí. O mercado ele não tem ideologia quando a gente fala nesse aspecto entre um possível candidato, o Lula como candidato, ou o Ciro Gomes, ou o próprio Bolsonaro, ou outros, desde que esses candidatos possam fazer um diálogo com eles. Me corrija, veja se tem como me ajudar nessa reflexão, por favor. Acho que o mercado tem a ideologia do capital. O mercado tem uma ideologia clara, a ideologia do capital, né? A ideologia do capitalismo. Essa é a ideologia do mercado. O que ele busca? Ele busca o político, um poder político, um poder de governo que atenda a seus interesses. Ele não quer um governo que atenda aos interesses dos trabalhadores, dos assalariados, prioritariamente. Quer um governo que atenda prioritariamente aos seus interesses. E ele cria toda uma em torno disso. Então, é aquela história, a reforma da Previdência vai criar emprego. Ele cria um discurso. A reforma da Previdência, do jeito que ela foi feita, interessa ao capital, não interessa aos trabalhadores, mas ele cria o discurso para os trabalhadores. Né? Vamos fazer a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai fazer com que haja mais emprego. Mentira, mas é o discurso que ele cria. Então, ele tem. O que o mercado, vamos dizer assim, o chamado mercado, o empresariado não tem unanimidade é quanto à maneira de fazer isso e quanto a algumas pautas que você está chamando de ideológicas, são ideológicas, pautas conservadoras. Você tem empresários que têm a ideologia do capital, mas são liberais nos costumes, nas práticas da vida, não concordam com esse.
vamos dizer, com a constituição de um Estado teocrático no Brasil, como parece querer esse cara da AGU, o Aras e outros idiotas que estão aí no governo hoje. Quer dizer, então, é que eles querem. Eles querem saber como é que eu vou ter o meu lucro, como é que eu vou segurar meu negócio. É com fulano? Eu vou com fulano. É com cicrano? Eu vou com cicrano. Se ele me garante, eu vou. O que aconteceu? O mercado acreditou no Lula. O mercado confiou no Lula, não vamos esquecer disso. O mercado acreditou no governo Lula. O mercado perdeu a confiança na Dilma, no governo Dilma, se mesmo na fase final do primeiro mandato de Dilma e no início do segundo mandato. Ele tirou a Dilma. Tirou a Dilma. O mercado confiou no Bolsonaro. Achou que o Bolsonaro ia atender a seus interesses. Né? E o que aconteceu? O Bolsonaro ou não quis, ou não conseguiu, ou blefou, não consegue atender aos interesses da maior parte do mercado. Ele atende hoje, em grande parte, o capital financeiro, mas não atende o capital empresarial, o capital produtivo, o capital. Ele não está atendendo a esse mercado. Então, eu acho que nós temos esse movimento acompanhando. Eu digo sempre o seguinte: o impeachment, para ele, é importante ter mobilização, é importante ter apoio social para o impeachment, mas o impeachment só acontece quando o empresariado resolve tirar o presidente, como resolveu tirar Collor, como resolveu tirar Dilma. Sem empresariado, o impeachment não acontece. Sabe por quê? Porque o empresariado domina o Congresso. Eles estão todos na mão desse empresariado, que ou financia suas campanhas, ou os tem como lobista, ou paga para eles. A maioria do Congresso atende aos interesses ideológicos do capital. Entendi. O capital, nesse sentido, a gente falando, o mercado, né, nessa entidade, né, que a gente pode estar falando, ele é pragmático, então, né, conforme seus interesses. E eu me lembro que eu tive um professor de história que ele falava isso antes de termos a estabilidade econômica, antes do plano, né, ali depois do governo Fernando Henrique, Itamar Fernando Henrique. Ele falava que no Brasil tinha o capital motel, né, que era um capital volátil, que especuladores estrangeiros, principalmente, colocavam o dinheiro aqui, ele crescia, era uma ciranda financeira, crescia, e depois ele tirava. Você acredita que esse mercado financeiro que tem ganhado com o Bolsonaro e que tem prejudicado os empresários, então, aqui, os empresários que não se beneficiam desse tipo de artimanha financeira, digamos assim, ou estratégia, esses estão ali junto, possivelmente, com a frente que possa contrapor ou legitimamente derrubar numa eleição, derrubar, assim que eu digo, né, através da votação, uma reeleição do Bolsonaro, ou até articular o pedido de impedimento dele dentro do Congresso Nacional. A gente pode materializar esse pensamento? Olha, Carlos, o capital tem contradições entre eles. Os interesses do capital financeiro, os interesses macros, são os mesmos interesses do capital, vamos dizer assim, industrial. Mas eles têm muitas contradições entre eles. Muitas vezes, quando o capital financeiro está ganhando, o capital industrial está perdendo, por causa da questão dos juros, questão dos financiamentos. Mesma coisa do exportador e importador. No momento em que o dólar sobe, ele está beneficiando o exportador e prejudicando o importador. Quer dizer, então, essas contradições elas existem o tempo todo e elas são trabalhadas. Então, tem que ver para que lado que cada um desses segmentos do capital ele vai em determinado momento. Agora, os interesses maiores são os mesmos. As contradições contradições internas do capital existem em qualquer sociedade. A gente tem que observar para onde cada um vai, qual o nível de radicalidade que ele está disposto a assumir para defender seus interesses. Né? Está disposto a impeachment, tirar logo o Bolsonaro, ou ele acha que pode esperar até 2022, esperar o Bolsonaro? Eu acho que isso tudo aí é o que está acontecendo hoje. Esse jogo está. O que a gente faz? A gente tira agora? A gente deixa? Não, vamos segurar o Bolsonaro. O Guedes ele vai dar força para o Guedes. Então, ainda tem essa discussão.
O grande erro que eu vejo, mas isso não incomoda muito o capital, alguns segmentos sim, mas outros não. Eu poderia explicar por que rapidamente, mas por que não incomoda? É o Bolsonaro um projeto. Porque se deixa o Bolsonaro ficar, ele vai acumulando forças para dar o golpe dele. Então, isso o empresariado tem que perguntar. Não é porque ele não pode lucrar com o golpe. Nós vimos que o empresariado apoiou o golpe de 64 e ganhou muito dinheiro com o golpe de 64. Né? Quando houve a crise, ele abandonou e aí o golpe teve que fazer a transição. Né? Os golpistas tiveram que fazer a transição. É o seguinte, vai dar o golpe, aí vai brigar com a China, vai brigar com o Biden. Então, isso incomoda o empresariado. Isso incomoda, porque prejudica seus negócios. O agronegócio se incomodou profundamente com essa briga com a China. Por quê? Porque eles exportam para a China, eles precisam exportar para a China, eles têm receio de que isso acabe. Então, é complexo, né? Obviamente, não é nada simples. O golpe, ele pode não incomodar grande parte do caso ele acontecesse, mas ele vai ser muito prejudicial aos negócios de muitos empresários. Eles vão querer correr esse risco, esperar chegar lá? Eu acho o seguinte, em defesa da vida dos brasileiros, Bolsonaro tinha que sofrer o impeachment o mais rápido possível. Se fosse possível um processo de um dia, deveria ser um dia, como foi no Paraguai. Poderia ser um dia, porque as pessoas estão morrendo por culpa fundamentalmente do Bolsonaro, do seu negacionismo, das suas atitudes, da sua negação da pandemia, da falta de atitude, da aposta no caos, etc, etc. Bolsonaro é o responsável por isso. Eu acho que o Bolsonaro não deveria ser só afastado, deveria ser julgado. Ele é criminoso. Olha, e Alisson, a gente já está caminhando para o fim aqui do nosso tempo, e para finalizar, eu gostaria de que vocês dois comentassem a prisão do Rodrigo Pilha. Né? A gente está vendo aí um processo extremamente arbitrário, uma prisão que, na minha concepção, ela se tornou uma prisão política, é uma forma de exemplificar para os militantes contra esse governo genocida, de que eles têm que se enquadrar, né, que não pode ir para a rua, não pode protestar. Minha visão, eu queria que vocês dois comentassem rapidinho, a gente só tem mais 5 minutinhos aqui, para vocês comentassem sobre essa questão do Pilha, por favor. Quer começar? Vai, Hélio, você. Então, vou lá. Olha, o Rodrigo Pilha é um militante, todos nós conhecemos, um militante muito ativo, muito esquentado. Né? Ele está preso, acusado de desacato, por ter desacatado o policial. É um crime, inclusive, que tem que ser revisto. Já existe até decisão judicial, considerando que o desacato não pode ser considerado um crime, porque o desacato entrega muito poder na mão da autoridade, que pode dizer que foi desacatada porque o cara olhou feio para ela, né? E pode forjar provas de desacato, essa coisa toda que a gente conhece. Ele está preso por causa disso, mas ele está preso principalmente por causa de um juiz, que eu esqueci o nome agora, mas eu já tenho esse nome, um juiz que poderia tê-lo libertado, mandado para casa, porque ele está condenado. Ele está condenado por desacato. Ele foi condenado e, quando ele foi preso por causa daquela coisa do genocídio lá, aí a polícia viu que ele tinha isso e o manteve preso. Esse juiz tem parecer do Ministério Público recomendando que ele vá para casa, vá cumprir a pena em casa. E esse juiz foi segurando, e cometeu, inclusive, aquela maldade de poder julgar e falar assim, não, vou julgar depois da Semana Santa. Resolveu deixar para depois da Semana Santa. Ou seja, a pessoa está esperando ir para casa e o juiz resolve que ele não vai julgar. É desses juizinhos que a gente tem hoje espalhado no Brasil em função de concursos que não medem caráter. Né? Talvez medam decoreba, mas não mede caráter. E depois o juiz negou a prisão domiciliar, que é um absurdo. Negar a prisão domiciliar para um cara que tem endereço certo, tem tudo, é desacato, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém. Então, eu acho uma arbitrariedade endossada, infelizmente, pela Justiça do Distrito Federal. Eu concordo com o Hélio. Vou ser breve, né? O desacato é um crime de menor potencial ofensivo, né?
Então, concordo com o Hélio, ele poderia justamente continuar respondendo em casa, e aí fica isso que o Hélio falou. Será que não é uma forma de colocá-lo como Cristo, né? Cristo no seguinte aspecto, né? De sirva de exemplo, olha, esse tipo de manifestação nós vamos endurecer, não façam isso. Então, assim, a minha visão também é essa, porque, na verdade, como eu falei, o crime de desacato não é um crime que vá amedrontar a estabilidade social política do país. Não tem essa... Eu também não vejo essa necessidade. E também concordo com o Hélio. Eu acho que os juízes, eles tinham que ter uma formação humanística mesmo, né? E aí isso, assim, em 30 segundos, né? A gente tem que valorizar muito a educação pública do nosso país para que pessoas de todas as camadas sociais que queiram entrar nessa carreira que é importantíssima, né? E principalmente para preservar a democracia, mas que entre, porque nós temos juízes aí que nunca fizeram a própria cama, nunca pegaram ônibus, nunca lavaram o próprio prato, e aí está ali julgando o trabalhador e falando assim, você não está aqui porque você não, né, ainda defende a meritocracia. Então já condenam muitas vezes através de estereótipos, e isso, por mim, já é uma suspeição, né? Ele já devia se dizer suspeito. Mas é isso. Muito bom. Pessoal, a gente está finalizando aqui no nosso tempo. A gente está fazendo um esforço, né, Alisson, para que a partir da próxima semana, na segunda-feira, a gente já faça a transmissão ao vivo. Agradeço muito a vocês, liberdade para Rodrigo Filha, e até segunda-feira. Um grande abraço para vocês dois. Para vocês também e para todos aí que estão nos ouvindo e vendo.